E aí, bora falar um pouco sobre o desastre climático que está acontecendo agora lá no Sul? Para entender um pouquinho mais, então se liga, seja bem-vindo ao LafaCast, o podcast que a Lafa resolveu chamar de seu. E hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, relevante, nós vamos bater um papo bem bacana sobre isso. Senhoras e senhores, com vocês, uma salva de palmas! Altieres, nosso prof de geografia. Que é isso, Aldi? Você viu que eu bato palma assim? É porque todo mundo bate palma em casa, tá? Sim, eu vi. E aí, tá todo mundo junto. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso dizer que outro dia eu ouvi que eu pareço o Altieres. Não, dá uma olhada pra mim, dá uma olhada pro cara. Eu fiquei emocionado, Aldi. Que isso, Piero? São seus olhos. Não, são os olhos do aluno que falou, né? São os olhos dos outros. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Aldi, obrigado por disponibilizar esse tempo pra gente conversar, então. Boa. Com o pessoal sobre desastre climático que está acontecendo. Assim Como que a gente pode pronunciar mesmo? Né? A gente vai chamar tudo isso de esse foi, por exemplo, o maior desastre climático do Rio Grande do Sul. Então, houve uma conjuntura de fatores. Nós vamos falar um pouco sobre as implicações geográficas. Isso vai ser importante. Não é do nada, não aconteceu por causa de um fator. Exatamente. E como que a gente começa? O que aconteceu? Isso, choveu, enchente, mas o que aconteceu ali no Sul? Isso. Piero, a gente começa a tratar desse desastre por implicações. Então, dá para olhar do ponto de vista meteorológico, depois do ponto de vista climático. Lembrando, tempo e clima são coisas diferentes. O que é o tempo? O tempo é a condição atmosférica momentânea. Então, houve uma condição, uma situação atmosférica momentânea. Então, do ponto de vista meteorológico, a região passou por um processo de bloqueio atmosférico, ou seja, na região central do Brasil houve um bloqueio atmosférico, e esse bloqueio atmosférico ele é uma condição natural para a gente que está aqui no sudeste, no centro-oeste. Ele traz, por exemplo, um inverno muito, muito seco. Essa estiagem do inverno, certo. A gente fica 30, às vezes 35, 40 dias sem chuva. Sem chuva. Especialmente por esse bloqueio atmosférico. É um anticiclone que fica nessa região central do Brasil. E houve uma frente fria que não conseguiu avançar. Esse tipo de frente fria, que fica estacionária ou semi-estacionária no Rio Grande do Sul, é uma condição específica, ou seja, um bloqueio atmosférico na região central do Brasil impediu que essa frente avançasse. E aí a chuva ficou... Exatamente. A gente chama isso de frente estacionária ou de frente semi-estacionária. Ela se moveu muito pouco. Então teve muita chuva no Rio Grande do Sul. Onde ela teria que andar a chuva, ela não andou. Ela Exatamente. choveu no mesmo lugar. Então essa é a primeira implicação, é a implicação meteorológica. Então houve uma frente fria estacionária ou semi-estacionária e houve muita chuva em dias consecutivos. Para você ter uma ideia, do dia 24 do 4 até o dia 4 de maio, choveu 420 milímetros. O esperado para o mês de maio, para o Rio Grande do Sul, é de 180 milímetros. Então, choveu basicamente 3 vezes o esperado. 3 vezes o esperado para o mês inteiro, choveu em 10 dias. Em 10 dias. Então, chuva demais. Muita chuva. Muita chuva. E não consegue escoar essa chuva. Exatamente. Então, olhando essa tragédia, e claro, né, a gente está fazendo uma análise aqui geográfica da coisa, pensando na importância, na relevância disso. Então, isso vai, por exemplo, mudar o planejamento das cidades no Brasil. A partir disso, outras cidades vão se planejar para o que a gente chama de evento climático extremo. Então, do ponto de vista... que acende o sinalzinho de alerta para todo mundo. Para todo mundo, perfeito. Aconteceu lá, poderia acontecer para cá. Então, primeiro, uma situação meteorológica específica, um bloqueio atmosférico, um anticiclone na porção central do Brasil e uma frente estacionária ou semi-estacionária. Choveu por 10 dias consecutivos no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro tópico. Certo. 420 milímetros. É chuva demais. É muita chuva. A gente ouve falar, vai chover 2 milímetros, 3 milímetros. Isso a gente ouve falar isso aí. Então, choveu esperado para 3 meses. A segunda implicação, olhando para a geografia, são implicações climáticas. Bom, lembrando que tempo e clima são coisas diferentes. Tempo é a condição atmosférica momentânea. Do momento. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. E quando a gente olha para implicações climáticas, a gente associa implicações climáticas a fenômenos climáticos. A gente tem que lembrar que 2023, 2024, o ano de El Niño. Em ano de El Niño, chove mais na porção meridional do Brasil, ou seja, na porção setentrional do Brasil, então centro-oeste, Amazônia, nordeste, chove menos, e na porção meridional, especialmente no sul do Brasil, chove um pouquinho mais. Então, olha só, como a gente vai combinar fatores. Uma frente estacionária. De uma época que choveu mais. Ou seja, uma frente estacionária associada a um ano de El Niño. Então, mais chuva além do padrão.
Certo. A terceira implicação é uma implicação que as cidades brasileiras, o mundo vai equacionar, que são as mudanças climáticas. Em mudanças climáticas, quando a gente faz estudos sobre mudanças climáticas, o que é mais evidente é que eventos climáticos extremos vão se tornar mais intensos e mais frequentes. Isso é para o mundo todo. Por isso, todas as cidades do Brasil, todas as cidades do mundo, precisam ter um sistema de mapeamento e de monitoramento. E depois que acontece isso no Sul, eu tenho certeza que o Ministério das Cidades, Estado, município, eles vão se preocupar muito mais. Vai acender o alerta. Com certeza, com certeza. Então, olha só, já combinando, já deu 3 coisas. 3 coisas. Uma só já Exatamente. não seria interessante. Isso. Então, uma situação meteorológica específica, uma frente estacionária ou semi-estacionária, num ano de El Niño, onde chove mais na porção sul do Brasil, e o que, vamos dizer assim, né, o que traz também implicações, o que potencializa mudanças climáticas. Então, eventos climáticos mais intensos e mais frequentes. Eventos climáticos mais intensos e mais frequentes são chuvas com grande volume, secas prolongadas, ondas de calor, ondas de frio. Então, é como se a gente dissesse que nesse processo de aquecimento global, a gente vai perdendo um pouco do padrão climático. Que já perdemos isso, né? A gente tem perdido isso ao longo dos anos. Já foi. E aí isso soma com os outros e acontece. Eu tenho ouvido falar muito do tempo que vai demorar para passar. Legal. Aí a gente vai analisar a condição topográfica do lugar. Por quê? Porque, para quem se lembra aí da topografia do Rio Grande do Sul, a região lá de Gramado, de Canela, é uma serra. É uma serra, é bem Só alta. que a chuva vai escoando pelos vales dos principais rios e vai para onde? A chuva vai escoando e essa drenagem vai levando a água desses rios, do rio Jacuí, do rio Taquari, do rio Caí, do rio dos Sinos, do rio Gravataí, para o lago Guaíba, que é basicamente o lago que está ali, né, ao lado de Porto Alegre. Então, a região metropolitana de Porto Alegre sofre muito, porque é um escoamento da água pelos rios, um rio vai desaguando no outro, e esses rios acabam desaguando numa planície lacustre. Olha só, como tem mais uma coisa. Puts, mais uma. Topografia... também não ajudou nesse sentido. Ou seja, a topografia de uma região... Bom, há uma planície lacustre, com uma drenagem dos principais rios dessa porção, da porção nordeste, da porção central do estado do Rio Grande do Sul, para o Lago Guaíba. E aí, cidades da região metropolitana sofreram muito, muito. Houve chuva também na Serra, né? Algumas cidades da Serra, São Leopoldo, próprio Gramado, sofreu algum processo. E na Serra, eu acho que o maior problema foram os deslizamentos. Mas nessa região de planície, essa planície acaba ficando inundada. Tem um dado que toda vez que a gente discute isso, isso causa um espanto. Qual é a altitude média de Porto Alegre? Bom, Ribeirão Preto fica a 550 metros acima do nível do mar, altitude média. Porto Alegre fica 10 metros acima do nível do mar. Putz, numa planície lacustre. Quando inunda tudo. Não tem nem caída para... Exatamente. Tem poucos pontos que não ficam alagados. Então, por exemplo, cidades como Eldorado do Sul foram totalmente alagadas. Algumas cidades foram totalmente alagadas. Outras cidades têm alguns pontos que são um pouco, vamos dizer assim, a altitude é um pouco maior e de repente a população foi para lá. Mas é uma tragédia assim multifatorial. Então, olha só, meteorológica, climática, El Niño, aquecimento global, topografia, hidrografia, e toda essa água foi para o Guaíba. Bom, do Lago Guaíba, a água drena para a Lagoa dos Patos. E a água sai desse sistema lacustre por um canal lá no sul do estado, o canal do Rio Grande, que tem só 600 ou 700 metros de espessura. Ou seja, não vai. É isso. A drenagem é lenta. Para quem está acompanhando isso, enfim, né? Houve inundações de 5 metros e 30 centímetros e se calculando, né, a vazão de tudo isso, está diminuindo 30, 20 centímetros por dia. Então, essa água vai sendo lentamente drenada. Então, a população ainda está equacionando problemas, ou seja, eles estão em abrigos, eles não podem voltar para suas casas. Bom, acompanhando a meteorologia dos últimos dias, choveu de novo. E aí, alguns desses rios e o Lago Guaíba voltou a subir. Então, está todo mundo esperando. Por assim, enquanto, agora é hora de esperar. Isso. Cuidar de quem a gente tá vai lá. ter uma dimensão real do que aconteceu. Bom, a gente já sabe que é um desastre, uma tragédia, mas a gente vai ter uma dimensão real daqui a alguns meses. Por exemplo, a Defesa Civil
sugere que em alguns municípios exista desedificação daquele bairro. Aquele bairro não vai poder voltar a existir. Porque se houver uma nova inundação, daqui a alguns meses, aquele bairro vai ser afetado de novo. Vai ser afetado de novo. Então a prefeitura vai ter que criar, por exemplo, um sistema de loteamentos, distribuição de lotes, para que esse bairro seja construído em uma outra área. Essa planície aluvial, a gente chama de várzea, vai sofrer inundação com frequência. Lembrando, em mudanças climáticas, ou com mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos vão ser mais intensos e mais frequentes. Então a gente vai esperar isso potencializar. Não adianta falar que vai baixar a água, vai arrumar, Perfeito. vai fazer igual, porque... Perfeito. Não dá para voltar a morar nessas áreas se essas áreas são suscetíveis. Se há risco. Se ela está aqui, nós estamos falando que vai continuar, perfeito, que cara, vai... perfeito. Não. É. Cara, isso é um remanejamento, é uma tragédia. Ó, do ponto a de vista gente- geográfico, a gente analisa essa população que vai ter que se deslocar, nós chamamos eles de refugiados climáticos. É isso, eu estava vendo até semana passada, acho que teve uma aula do Gui, Isso, de ele falou um pouco atualidade, sobre sei lá, isso. ele estava falando de Certeza. refugiados e ele abriu essa Exatamente. situação. Ele falou, o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo são os refugiados. De acordo Que com... a gente ouve falar muito refugiado, é questão de guerra. Isso, questão o que de é um refugiado? Bom, a ONU analisa assim, né? O Alto Comissariado da ONU para Refugiados classifica como refugiado aquela pessoa que se desloca porque há algum risco de vida, alguma... Ou seja, nesse caso, já temos refugiados. Do ponto de vista climático, eu acho que no sertão nordestino há um processo de desertificação no semiárido. Isso também gera gera refugiados climáticos. Mas agora no sul a gente começa a ter essa modalidade também. Então, olha só, quantas implicações, né? Quantas implicações. Quantas implicações e quanto... Nossa, porque é doído demais de ver, difícil, né? cara, é difícil. A gente tem acompanhado, acho que todo mundo que está aqui, o pessoal que está assistindo, mas assim, putz, cara, É muita coisa. tá muita coisa. E agora, é muito depois doído. de tudo isso, Piero, agora vem rebotes. E São de as agora para frente, né? consequências, meu amigo. Então, olha só, uma população que perdeu parte do que tinha, sobrou muito pouco, né? A água vai subindo, as pessoas não têm como tirar muita coisa. Então, agora essa população vai sofrer algumas consequências, implicações humanitárias. Eu vou falar da saúde. Gente, agora vem uma onda de doenças de veiculação hídrica. A saúde, o Ministério da Saúde já está pensando nisso. Então, como fazer como lidar com uma epidemia de doenças de veiculação hídrica? Posso citar aqui pelo menos 4 delas. E aí, fica atento, isso pode aparecer de alguma forma, né, nesses grandes vestibulares. A gente está batendo esse papo, é uma tragédia. Mas nós sabemos que os vestibulares trazem questões contemporâneas, desafios contemporâneos. Então, é claro que algo tão atual assim, de alguma forma, pode aparecer nas O provas. pessoal que tem acompanhado, a gente já bateu alguns papos falando de vestibular. E assim, agora está na hora de fechar as questões. Exatamente. É tudo isso. Então, assim, obviamente, nós estamos conversando, mas nós somos um podcast da escola e a gente quer dar esse repertório para os meninos. Perfeito. Para que eles entendam e sejam preparados para isso. Com certeza você está falando isso em sala de aula, todo mundo está conversando, mas é deixar aqui um reforço disso tudo. Esse nosso papo é um papo esclarecedor, perfeito. Então, assim, é uma probabilidade alta de que isso seja cobrado nas provas desse ano. Às vezes, nem na geografia, nem na redação. De repente tem ali, a gente vai ter que ter bons argumentos para lidar com isso. Então, de repente, esse bate-papo aqui serve para muita coisa. Inclusive para solidarizar as pessoas também. Para entender a profundidade, a grandeza. Nossa escola está no meio do processo da campanha de arrecadação, né? Das unidades. Os meninos aqui da LAF, encabeçados aí pelo pessoal do terceirão, estão fazendo todas as ações, estamos levando. O pessoal lá na Portugal, com os pequenininhos, as autoridades da Coquilândia levando. Aí a Ribeirânia foi ontem ainda, fez um dia D lá que arrecadamos o trote solidário. Poxa, foi legal pra caramba. É legal pra caramba ver que a ação está acontecendo. É isso, a escola é um espaço de socialização, de solidariedade, de empatia, a educação muda muito. E aí quando a gente conversa com os meninos, a gente repara que muitos, principalmente os menores, acabam que não tem noção do que está acontecendo. Perfeito. Você fala assim, poxa, houve um papo assim, mas é sua escola, você não poder ir pra aula, que a sua escola está inundada. Aí sempre tem aquele que fala, oba! Tem uma nota triste aí da educação. O governo do estado jogou o ano letivo de 2024 para 2025. Não vai ter mais aula. Não tem como. Não tem escolas, não tem infraestrutura, não tem água para todo mundo. Então, eles estão repensando todo o planejamento de 24 para 25, olha só.
Então, assim, são várias implicações. Então, Nossa, tocando... e assim, é complexo, doído, bicho. porque nós estamos saindo da complexo, pandemia, bicho. estamos Tudo isso. começando a respirar e falar, opa, voltamos. E aí já vem de novo uma tragédia dessa. Pensando, por exemplo, só nessas doenças de veiculação hídrica, já estão esperando, por exemplo, leptospirose. Sim. Bom, doença de veiculação hídrica clássica. Estão esperando, por exemplo, um surto de dengue, porque se tiver água parada... Tem água parada, tem mosquito... Não tem jeito. Estão esperando todo tipo de contato com bactérias, gera giardia, diarreia, e estão esperando um rebote de hepatite A, que tem essa transmissão fecal-oral. Olha só, nessa tragédia, o sistema de esgoto se mistura com as águas pluviais. Já. Ou seja, está tudo misturado. Então, e aí não tem o que... Exatamente. Então, quem tem contato com essa água, muito provavelmente vai se expor aí a riscos, bactérias, vírus. Então, essa é uma implicação por doenças de veiculação hídrica. Bom, tem uma implicação do ponto de vista estrutural, né? Eu falei para o Piero, vai gerar refugiados ambientais, desedificação de alguns bairros, e essa construção vai ter que ser em qualquer outro lugar. Um lugar que seja menos suscetível a riscos. Do ponto de vista da geração do emprego e renda, ou seja, todo mundo vai ter que se reestruturar. Há um empobrecimento em massa, como se a gente pudesse dizer isso. Não. As pessoas perderam basicamente tudo que tinham. Tudo que tinha foi perdido. E aí é tudo. Até outro dia, o menino falou, mas e a casa tem seguro? Eu falei, tá, mas... É complexo falar sobre isso. Vai construir aonde? Vai construir aonde? Vai pegar o seguro. Exatamente. Mas e a seguradora? Se todo mundo depender da seguradora, nesse momento as seguradoras também vão ter que equacionar esse problema. Então são desdobramentos econômicos. São desdobramentos econômicos para poder organizar e, claro, tem reconstruir uma fila de prioridades. Obviamente, nós estamos falando das doenças, o hospital é prioridade. Isso, tem saúde, tem educação, tem muita coisa aí para receber investimento. Então, já posso deixar aqui para vocês, claro que vai ser uma reconstrução lenta, né? A médio e longo prazo, não vai ser para 2024. Então, assim, é muito complexo. Do ponto de vista da agricultura, por exemplo, o Rio Grande do Sul se destaca no cenário agrícola, principalmente com a produção de arroz, soja, trigo, uva. Então, enfim, de alguma forma, a redução da oferta desses produtos no mercado vai impactar. Isso gera inflação. Claro que governos já estão pensando, né, em criar estoques. A Conab já pensou na compra, na importação de arroz, por exemplo, item básico, mas isso vai gerar uma redução da oferta do produto e, muito provavelmente, aumento do preço. E aí a gente desdobra essa inflação para todo o país. Então, gente, todo mundo vai sofrer. Todo mundo sofre. E no momento de solidariedade, a gente nem está pensando nisso. Nesse momento de solidariedade, e esse papo tem que ser um papo esclarecedor para mostrar o tamanho do desastre. Da consequência, o tamanho, que o caminho é longo ainda. Isso, exatamente. O caminho é bem longo. Nós não estamos falando de um negócio, choveu, e agora mas não, choveu muito forte, em muitos dias. Nós estamos no outono indo para o inverno, e a região sul tem incursões de massas polares, daqui a pouco começa a chegar um frio. Eu acho que 2 dias atrás, 3 graus. Exatamente. Então, as primeiras massas polares... da água, no meio de tudo, molhados, sem casa. Enfim, né? Perderam tudo que estava no guarda-roupa. Então, assim, sem agasalho, sem casa, molhado, morando em abrigos. Falando de doações, de ajuda, né? Por exemplo, conversando com o pessoal do Fundo Social de Solidariedade aqui de Ribeirão, que é para eles que a gente tem encaminhado, né? Ótimo. Um órgão oficial, né? Um órgão oficial, isso é importante, porque também... legitima muito. Isso também dá uma dor, porque a gente vê muita gente se aproveitando disso. Infelizmente tem, né? A gente olha, mandando lá, eles falaram, olha, professor, se puder pedir rodo e vassoura, é muito importante. E é um negócio que nunca passou pela cabeça. Imagina. A gente pensa ali na necessidade básica. A gente pensa na roupa, né? Tava vendo no Instagram lá, o meu amigo, meu parceiro de peso lá, o cara do Fabiano, Cesar Minotti, Fabiano lá, não sei se é um ou se é outro, mas falando da questão das roupas plus size. Falei, cara, eu fiquei olhando e falei, poxa, é lógico, eu também, se eu tivesse lá, eu também tava sem roupa. E aí, obviamente, a roupa PMG. Então, assim, olha as necessidades básicas e muito diferentes. Por isso que a gente precisa entender a complexidade da coisa. Então, a gente precisa fazer, claro, né, essa ação que nós estamos fazendo agora, é uma ação emergencial pontual,
mas a médio e longo prazo eles vão precisar. Não esquecer do médio e longo prazo. Agora É necessário, é urgente. Encaminhar água, encaminhar alimento, encaminhar roupa, ok, mas a médio e longo prazo tem muito caminho ainda. Muita coisa. E outra coisa, Pera, a gente bate um papo sobre isso, e grande parte das questões, às vezes na sala de aula, falando com o aluno, eles perguntam, professor, tem medidas mitigadoras? Como nós poderíamos diminuir esse sofrimento, diminuir as perdas humanas? Bom, gente, é claro que tem. É claro que tem. E numa tragédia dessa, a gente não vai poder colocar tudo isso na responsabilidade do clima. Porque tem ação antrópica, tem gestão. Então, olha só, claro que daria para evitar perdas humanas. Prejuízo econômico, tudo bem, a gente recupera, mas com planejamento daria para diminuir alguns desses prejuízos econômicos e as perdas humanas, com certeza. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em como mitigar isso, olha só, todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Então, esse planejamento, ele gerencia o crescimento das cidades. Dentro desse plano diretor, tem um plano diretor de macrodrenagem. Então, as cidades vão ter que se preparar para isso. Isso tem que estar no papel. Isso tem que estar no papel e tem que estar em execução. Exatamente. Tem que ter mapeamento de área de risco, área de cota. Olhando para os córregos e rios urbanos, nós temos que entender se existem planícies aluviais, se existem várzeas, e vamos ter que mapear as cotas. Quando houver uma previsão de 30 milímetros, 35, 40, 50 milímetros, aí a gente tem que ter uma comunicação da Defesa Civil Municipal com os munícipes que ocupam aquela região, dizendo, olha, vem aí muita chuva, nós estamos monitorando, é uma área de risco, se você receber uma mensagem, você tem que sair. Então, olha só, dá para diminuir, dá para mitigar perdas humanas. A gente não faz isso. E a gente precisa se preparar para isso. A gente não faz isso. Nós não... Exatamente. Quando eu falo a gente, nosso país, assim... Mas esse ficou um recado amargo, mas dá para todos os municípios do Brasil, para eles aprenderem com essa situação. Tem financiamento. O Ministério das Cidades, por exemplo, financia qualquer ação de mapeamento, de risco, de vulnerabilidade. Tem dinheiro para ser destinado para isso, mas às vezes os municípios nem criam projetos. Não tem nem o projeto. Sem projeto, é claro que o governo federal, enfim, as instâncias, o governo estadual, não vai mandar dinheiro, mas os municípios precisam se preparar para isso. E esse é um dos recados mais importantes. Considerando que, no século XXI, com as mudanças climáticas, os eventos climáticos vão se tornar mais intensos e mais frequentes, os municípios vão ter que fazer algum planejamento. Eles precisam criar medidas como monitoramento de bacias, alarme para aquela população, se for necessário, desedificar áreas de riscos, distribuir lotes em áreas que sejam mais seguras. Então, tem muita coisa que pode ser feita. A gente não vai poder colocar todo esse desastre na conta do clima. Não pode jogar tudo na conta. Não podemos. No papo que eu tive com o Roma e com o Aldo, né, que foi sobre biodiversidade e tal, eles falam assim, antigamente, muito do problema que nós vivemos hoje também é por conta da população, ou da superpopulação. Uma coisa era o detrito, era o lixo de 10 mil pessoas, agora que era uma cidade gigantesca no mundo de antigamente. 8 bilhões de pessoas. Aí outra coisa é hoje pegar essas populações... Cresceram muito, e aí a gente não tem... Começa por aí, né? O detrito a gente não sabe como fazer. E aí você não tem a política de sustentabilidade. E tem muita coisa associada. E aí é muito... Gente, tem ações de educação básica. Por isso escolas são importantes. Então a gente consegue, com educação ambiental, desde cedo, né, mobilizar uma geração toda. Então, por exemplo, depois de medidas vinculadas à educação, tem medidas de infraestrutura. Então a gente precisa criar engenharia para lidar com isso. Algumas cidades, por exemplo, conseguem lidar melhor com isso, com planejamento, que seja na construção de diques, de barragens, mas que consiga retardar a velocidade desse impacto para que a população tenha tempo hábil para se deslocar. Então, olha só, tem um conjunto de ações. Por exemplo, Porto Alegre, desde da enchente, algo parecido com isso, que aconteceu em 1941, olha como é histórico isso. Nossa, em 1941, aconteceu algo parecido com isso. E na década de 60, Porto Alegre construiu um sistema anti-enchente, com barreiras, com bombas, enfim, não funcionou muito bem. Por quê? Porque faltou manutenção, a água foi tomando as bombas. Você fala não funcionou muito bem agora. Agora, mas possivelmente isso daí estava lá desde aquela época, sem manutenção, sem nada. Então é um conjunto de ações. A gente sabe o que fazer para mitigar, nós temos mecanismos para mitigar tudo isso,
Eu não sei se a gente tem feito isso com eficiência, mas esse é o recado para todos os municípios. Tem uma pergunta interessante. Me pergunta assim, por exemplo, em Ribeirão Preto, aconteceria uma tragédia tamanha? Gente, olha, Ribeirão Preto fica numa região planáltica, nós temos fundos de vale em V. Então, se a cota do rio, por exemplo, do córrego, esse aqui é o Retiro Saudoso, se o Ribeirão Preto é no fundo de vale, então a gente teria esse evento pontual. As ruas paralelas, por exemplo, já tem cotas um pouco mais elevadas. Já está mais para cima. Exatamente. Então, daquele tamanho, não. Mas claro que para a população que tem comércio ou que tem casas nos fundos de vale... E é o que acaba acontecendo aqui perto da Francisco Junqueira, aqui para baixo aqui, que é o que acontece aqui, falando de Ribeirão Preto. Exatamente. Ainda que seja pontual, a gente precisa ter um sistema de alarme, um sistema de monitoramento, vai ter que desviar o trânsito, vamos evitar perdas humanas e prejuízos econômicos. Então, com planejamento... A gente já consegue fazer isso, né? A gente já tem tecnologia para isso. Tem tecnologia, porque uma coisa é assim, já pegou, não tinha o que fazer. Aí você olha para trás e fala assim, putz, tinha o que fazer. Tem uma coisa interessante. O Brasil tem, lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE tem um sistema de imagens de satélites que mostram, por exemplo, as previsões, isso é super importante, e o Brasil tem o Centro de Monitoramento, o Centro Nacional de Desastres, Centro Nacional de Monitoramento de Desastres. A gente tem um programa do governo que avisa as defesas civis quando há algum risco. Então, olha só, a gente tem um montão de mecanismos, a gente precisa melhorar a comunicação, a gente precisa melhorar o planejamento, a gente precisa melhorar o mapeamento. Eu tenho certeza que a gente consegue, infelizmente, depois dessa tragédia, aprender muito com isso. Porque também, a tragédia aconteceu, a gente tem que aprender, porque se a gente também não aprender com isso... Vai continuar acontecendo. E aí, claro, né, há riscos para muitas cidades brasileiras, mas há riscos, por exemplo, que isso aconteça de novo no Rio Grande do Sul. Ou seja, pode ser que até o final do ano tenha alguma outra tragédia. Como aconteceu agora, tá? Estão falando de 30 dias para terminar de baixar. Isso, vai demorar um pouco para ter vazão. Exatamente. Certo. Mas por quantos meses será que isso não vai estar assim? Se chover um pouco, já vai acontecer de novo? Solo saturado. Porque o solo está saturado. Tá tudo no limite, né? Perfeito. Nós estamos falando do que ficou para cima. Isso, e o que ficou para baixo? Né? O que sobrou, exatamente. Porque aí tem solo saturado, enfim. O que houve uma deposição de sedimentos. Chove na serra e esse montão de água vem carregando o solo, né? Processo erosivo associado a assoreamento. Então sobrou muita lama. Muita lama. E lama no rio, a gente chama de assoreamento, o rio vai ficando cada vez mais raso. Ou seja, qualquer outra chuva pode ser que cause o transbordamento. Nessa região de planície, isso é trágico. Para se ter uma ideia, essas áreas alagadas são tão relevantes, a gente cultiva arroz em áreas alagadas, e o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. Então, assim, no Vale do Jacuí, por exemplo, que é um dos principais rios que desaguam ali no Guaíba, é uma área super importante de produção de arroz. A gente já sabia que era uma área de planície. Já é uma área que, por natureza... Exatamente. E para quem se mantém atualizado, olha, no final do ano passado, acho que em setembro ou em outubro, também ocorreram chuvas no Vale do Taquari, no Vale do Caí, no Jacuí, e ocorreram inundações nessas áreas. Então, olha só, nem faz muito tempo. Então, imagina, quem perdeu tudo no final do ano passado, refinanciou eletrodomésticos, a reconstrução da casa, acabou perdendo tudo de novo. Bom, nota triste, né? Os boletos eu acho que vão continuar chegando. Olha só. Como equacionar isso? Como equacionar essa parte toda? Ótimo. Assim, que aula. É um tema ruim, chato de conversar, mas necessário. Necessário, com certeza. Até porque a gente tem que abrir, tem que entender o que está acontecendo para não deixar que isso aconteça de novo. A gente tem que aprender com os nossos erros. Porque acaba tendo a parcela de erro. Obviamente, tem toda a tem parte condicionante climática, mas tem muito da ação antrópica nisso, né? Tem muito da ação antrópica. Então, por exemplo, a ideia de uma transição energética para redução de combustível fóssil, queima de combustível fóssil amplia os gases de efeito estufa na atmosfera, isso favorece o aquecimento global. A gente tem que fazer. O Brasil tem
elementos naturais favoráveis a essa transição energética. O Brasil tem a tropicalidade, então energia solar aqui, nós temos um cinturão solar enorme. Nós temos biocombustíveis, então, claro, né, etanol, soja também produz biocombustível. Nós temos hidrelétricas, então essa transição energética, que é urgente para o mundo, o Brasil tem uma capacidade de exercer liderança. Então, a gente deve olhar para essa transição energética com muito mais afinco e entender que, né, que pô, vamos lá, né? A gente precisa fazer alguma coisa, vamos mudar esse jogo aí. Senão, a gente continua recebendo as consequências de toda essa tragédia ambiental que se desdobra, né, vamos dizer assim, desde a Revolução Industrial, né? Ou seja, quando a gente analisa lá a proposição do antropoceno, é uma época dentro do período quaternário, dentro da era cenozoica, em que a ação antrópica ela traz alterações significativas e algumas irreversíveis para a história do planeta. O marco geral, assim, para a maioria dos estudiosos que argumentam a favor do antropoceno, é a Revolução Industrial. Do tipo, da Revolução Industrial para cá. Mudou-se muito o conceito. Quanto a gente impactou na história do planeta. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para mitigar a ação antrópica, com certeza. Show de bola. Alti, obrigado demais pelo papo, obrigado pelo tempo. Bom, espero que você aí tenha olhado um pouco e revisita, escuta. Esse aqui é para escutar mais de uma vez, hein? Esse aqui tem bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo. E deixa aí escrito aí, se de repente você quer que o Alti volta aqui e conta um pouquinho mais sobre algum tema, algum pedaço, conta pra gente aí. Claro, visita os outros episódios aí, tem o pessoal falando da matemática, já falando sobre matemática, o pessoal da biologia falando um pouco da visão biológica, nós nem entramos nesse assunto aí dava pra ainda. Com certeza. E então, assim, seja sempre bem-vindo, fica o LafaCast, Alti, obrigado por tudo. É um convite irrecusável, é legal estar aqui, é legal estar falando com vocês em casa. Bom, nós somos educadores e a gente pensa em esclarecer questões, que isso possa descortinar, né, a nossa mente, que a gente possa entender o mundo. O mundo é complexo, interações complexas. Então, para esses desafios, é bom que a gente tenha informação. Então, né, num contexto de desinformações, qualquer coisa que seja esclarecedor é providencial. Então, foi um prazer estar aqui, cara. Valeu, Pedro. E aí fica aí para você, assim como o Gui foi o primeiro que... Primeiro LafaCast foi com o Gui, nós abrimos, o primeiro com os microfones novos ali, Agora hoje, então, Leozito hoje deu uma notícia, o seu é o primeiro LafaCast que sai YouTube e Spotify. Que é isso, Leozito? Leozito no chat. Cara, Leozito tá voando. Leozito tá só assim, ó, cadê? Ele fez uns cortezinhos agora que põe lá no YouTube, tá bonito. Pessoal, então siga aí as nossas redes sociais, o Instagram da Lafa, YouTube da Lafa e agora, caça o LafaCast no Spotify, seu episódio primeiro que sai simultâneo. Obviamente o Léo vai subir todos os outros juntos, mas o seu é o simultâneo, YouTube e Spotify. Obrigado demais, pessoal. Presta atenção, possibilidade alta de aparecer em algum vestibular. Infelizmente, uma tragédia, mas como vestibular pressupõe questões atuais, desafios atuais, pode ser que a gente tenha que lidar com isso aí em alguma prova e que bom que a gente vai chegar preparado. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.